Bem-vindos ao Política de A a Z, o canal que simplifica o politiquês. Estamos aqui em Brasília, capital da República, mais especificamente na Praça dos Três Poderes, para o primeiro vídeo da nossa série. Estão aqui, frente a frente, as três instâncias do Estado brasileiro, e é sobre elas que falaremos. São muitos os órgãos e as instituições, os atores que compõem o Estado brasileiro. Ministérios, secretarias, tribunais, assembleias, ministros, governadores, deputados, senadores, juízes, prefeitos, vereadores. Ufa, é muita gente. Mas afinal, quem são eles? Quais são os seus papéis, suas responsabilidades? Pode parecer difícil de entender, mas não é, e nós vamos te ajudar. Em 1748, o filósofo francês Montesquieu escreveu o livro O Espírito das Leis, no qual elaborou a teoria dos três poderes e do sistema de freios e contrapesos. Tratava-se de uma nova concepção de governo, diferente do modelo absolutista vigente na época. As ideias de Montesquieu inspiraram a formação dos estados modernos no Ocidente, inclusive no Brasil. Sendo assim, nosso Estado é composto pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Essa divisão tem como objetivo a contenção do poder pelo poder, ou seja, impedir que um governante ou uma instituição não exceda o papel que lhe foi conferido e abuse do poder, podendo violar os direitos dos cidadãos e as próprias leis. Cada poder tem um papel específico definido pela Constituição. Vamos começar falando do Poder Executivo. A função típica do Poder Executivo é administrar, executar as leis e as políticas públicas, aplicar o dinheiro dos impostos na entrega dos serviços e direitos essenciais à população. O Brasil é um país presidencialista. Isso significa que o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente da República, é também o chefe do governo. Além do presidente que governa o país, o executivo é composto também pelos governadores dos estados e pelos prefeitos dos municípios. Esses cargos são eleitos diretamente pela população e têm mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos por uma vez consecutiva. Os chefes do executivo indicam seus auxiliares, como os ministros, indicados pelo presidente, os secretários estaduais, indicados pelos governadores, e os secretários municipais, indicados pelos prefeitos. Ao Poder Legislativo, cabe a elaboração das leis e a fiscalização do Poder Executivo. As leis federais, ou seja, que valerão para todo o país, são feitas pelo Congresso Nacional. O Congresso é composto por duas casas, a Câmara e o Senado. Na Câmara Federal atuam os deputados federais, que ao todo são 513. Cada estado elege uma quantidade de deputados, segundo o tamanho de sua população. Por exemplo, São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, conta com 70 deputados na Câmara, enquanto que Roraima, o menos populoso, conta com 8 deputados. No Senado, são ao todo 81 senadores, 3 por estado, exercendo um mandato de 8 anos. Todos os projetos de lei precisam ser votados nas duas casas para que sejam encaminhados à sanção presidencial. Nos estados, o Poder Legislativo é formado pelos deputados estaduais e no Distrito Federal pelos deputados distritais. Estes atuam nas assembleias ou câmaras legislativas estaduais. A eles cabe a elaboração das leis estaduais e a fiscalização dos governadores. Nos municípios, o Legislativo é formado pelos vereadores, os quais atuam nas assembleias ou câmaras municipais e cujas funções são elaborar as leis que valerão para o seu município e fiscalizar a ação do prefeito. Todos os cargos do Poder Legislativo podem ser reeleitos, sem limitação do número de vezes. Por fim, vamos falar do Poder Judiciário. Ele é composto pelos ministros, desembargadores e juízes. Está organizado em diferentes órgãos e áreas. A ele cabe a função jurisdicional, ou seja, julgar as situações ou ações que não se enquadram nas leis do país, em especial a Constituição. O órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros que julgam algumas das questões mais importantes do país. Ao contrário do Executivo e do Legislativo, o Judiciário não é eleito pela população. O ingresso no Poder Judiciário se dá por concurso público e algumas funções são assumidas por eleição interna ou indicação do Poder Executivo. Esses são os chamados três poderes da República. Cada um tem a sua função, que deve ser controlada pelos demais. Por isso, dizemos que os poderes são ao mesmo tempo independentes e harmônicos. Esperamos ter lhe ajudado a entender melhor a composição do Estado brasileiro. Nos próximos programas, explicaremos com mais detalhes as funções de cada um dos poderes e a relação entre eles. Um abraço e até a próxima!